Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres pelo mundo. E hoje, no nosso episódio do podcast Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre talvez você seja a vilã da história de alguém. Você já teve naquela posição de que uma amizade onde vocês se davam super bem, do nada a pessoa não pode ver a sua cara? Ou ela começa a te criticar e você vira a pior pessoa para ela? Sabe quando você muda de fase? Às vezes mudou de país, ou se casou, virou mãe, ou decidiu não ser mãe, mudou de trabalho. E aí a tua ideia com o outro começa a não bater. E com isso, algumas atitudes que você toma ou que outras pessoas, né, que essa outra pessoa toma, começa a criar um atrito, incomodar, até que um momento vocês eram aliados e depois para essa pessoa, você virou a vilã. Pois é, já te explico melhor essa situação, que ela pode acontecer, na verdade, em todos os tipos de relação, não só de amizade, mas também amorosa, de trabalho, na família até. Quantas vezes você tinha super amizade com aquela tia, com aquele primo, e então tudo mudou. E vamos combinar que o maior desconforto, acho que essa é a palavra, de ser vilã da história de alguém que principalmente já foi muito próximo, é porque você se importava com essa pessoa, não é mesmo? Agora, quando alguém que você nem conhece começa a falar mal de você, ou não concordar com você, ou você ser a vilã da história dela e você nem conhecia, aí pouco te importa. Por quê? Essa pessoa não tem entrada na sua vida, essa pessoa nunca esteve na sua casa, na sua sala ou na sua intimidade. Agora, quando a pessoa já fez parte do seu círculo íntimo e aí ela por alguma razão se afasta ou sai, aí sim incomoda, porque ela já teve acesso. Um dia você já teve sentimentos de amor, de fraternidade para com essa pessoa. E aí é o que mais dói, mulher. Porque a pessoa que a gente não ama, ela não ataca a gente, não incomoda. Muito dificilmente, né? É mais fácil relevar ou esquecer quando o Zezinho passa ali na rua, te xinga, buzina quando você tá dirigindo, né? Agora, quando alguém que é da sua família, ou alguém que você considerou muito, ou um chefe, uma figura de poder, fica nessa posição de não gostar de você, ou até de mudar mesmo de opinião com relação a você, aí que o bicho pega, não é? Pois é. Eu quero falar disso com você porque esse desconforto com relação ao que o outro pensa de você, fala de você, ele realmente pode travar a gente. E principalmente quando você mora fora do país, mulher, onde o seu círculo íntimo diminui. As pessoas que são sua rede de apoio acabam sendo possível contar numa mão. Eu vou dar um exemplo. Igual quando num relacionamento amoroso ou uma amizade, quando você mora fora, você faz aquele amigo ou começa a ter um relacionamento amoroso, aquela pessoa se torna muito mais do que só um namorado, uma namorada. Ela se torna a base da tua vida ali para uma pessoa que onde você conta os seus problemas do trabalho, uma pessoa que você compartilha suas vulnerabilidades, uma pessoa que você sai no final de semana, que você encontra à noite, se é amigo, se é namorado. A questão é, aquela única pessoa ou aquelas duas pessoas se tornam as pessoas mais importantes da sua vida naquele recorte de tempo quando você está morando fora. Porque você não tem mais aquela rede de apoio gigante, um monte de amigos, amigos de infância, amigos da faculdade, amigos da vida adulta, amigos de criança, ou família, mãe, pai, tio, primo. Você tem poucas fontes de rede de apoio, de pessoas que vão ser esse forte, né? Esse forte não, como que chama? É um forte que te protege, que te dá segurança, que te dá força, que você é vulnerável. E aí é onde eu já escutei as mais tensas e difíceis histórias de mulheres que moram fora e uma pessoa que era tão próxima acabou que você se tornou a vilã da história dela.
E eu vou te dar um exemplo e porque é super desconfortável, vou te dar uns exemplos aqui de histórias que são fictícias, mas que poderiam ser de qualquer cliente minha que chega em consultório. Histórias de verdade, pintada de ficção, ou vice-versa, ou não, tá bom? Então vamos lá. Imagine que a sua amiga brasileira é casada com um gringo. Ela já tá casada há anos, vocês são super amigas, fizeram amizade quando vocês chegaram na Europa e já fizeram faxina junto, já trabalharam de um monte de coisa junto. Hoje em dia, cada uma tá num trabalho, gostando do que faz, numa relação. A sua amiga, inclusive, casou com um gringo, tem 2 filhos e você tá vivendo sua vida, ela é dela, vocês se encontram de vez em quando e trocam muitas mensagens. Conversam, né, bastante. E se encontram esporadicamente, você vai na casa dela e tudo mais. Aí, você começa a perceber, na verdade você sempre percebeu que esse marido dela era ciumento. Desde o começo lá do relacionamento. Que ele era um pouco, na verdade, machista. Que tinham atividades que para ele eram de Maria e outras atividades que eram de João. Que Maria tinha que ser responsável pelos afazeres da casa, com as crianças. E você percebe que no decorrer do relacionamento, depois do casamento, depois dos filhos, que você começa a ver a sua amiga mudar. Ela começa a mudar e ficar mais triste, mais cansada, mais sobrecarregada, sem tempo, porque uma coisa era quando eram só eles dois e ela era a pessoa que cuidava da casa, que pensava em comida, né, trabalhando fora, ele também. Mas depois vieram as crianças e aí mais atividades adicionaram nisso daí. E ela foi ficando mais cansada com essa jornada tripla de trabalho, com esse trabalho invisível dela como mulher. E, além de tudo, várias situações acontecendo interculturais por conta da diferença da cultura com a família dele, nas festas de final de ano, na rotina mesmo da família, na ajuda ou parte dele como pai. E você percebe ela mudando muito, virando uma outra pessoa e se fechando mais também para você. E aí você percebe que ele cada vez está mais machista e até se tornando agressivo, manipulador, ríspido. Mas a sua amiga não tá reagindo como se aquilo fosse um problema. E você dá apoio, tá lá do lado dela, mas com o tempo você percebe que você tá sendo conivente com aquela situação e que tá te fazendo muito mal. Ela começa a não te contar várias coisas, você vê que ela não quer sair da relação, você vê que ela mudou com você, mudou o que te conta, e você tenta ajudar ela de todas as formas. Então, apoiando, trazendo informação, falando que você vai estar lá com ela, mas você não concorda com o que ela está suportando e se submetendo. E isso começa a te fazer muito mal, porque você lembra da sua história, da sua infância, talvez a sua mãe sofria violência doméstica, ou a sua vizinha, ou a sua prima, ela faleceu por feminicídio. Então essa relação te dá um gatilho muito forte de que um momento a sua amiga pode não estar mais aqui ou que as consequências para os filhos dela sejam também muito cruéis. Mas aquilo começa a te dar gatilhos, começa a te fazer ficar tensa, acordar à noite com pesadelo, suando as mãos. Você vê que para estar com ela, você precisa fechar os olhos e fingir que não vê um hematoma, não vê que ele tá estranho, que talvez até parece que ele tá traindo ela com outra pessoa. Eu sei que ficou pesada essa história, mas eu quero te mostrar o quanto que os dois lados ali estão feridos e carregando as suas feridas. E aí vamos imaginar nessa situação que você, por estar se sentindo muito mal, você se afasta dessa amiga, porque você não dá mais conta de ficar conivente aquilo ali e aquilo te dando gatilhos. E aí, pessoas em volta de vocês que eram amigas também da sua amiga, amigas de vocês, sabiam da sua amizade, começam a te julgar porque você não tá lá pela sua amiga, porque você não quis ir pro Natal na casa da família dela, porque você se sentia mal com a atmosfera, como as coisas eram realizadas. E aí a sua amiga ficou muito brava com você e te julgou e falou que você não prestava porque você abandonou ela no Natal, porque no momento que ela mais precisa de você, você não tá mais ali por ela, que você mudou. E aí as pessoas em volta de vocês também começam a falar, nossa, olha como ela tá
deixando a outra, elas sempre foram amigas, agora não tá? E aí talvez te julguem falando, é porque agora a amiga dela tem filhos, é porque agora o estilo de vida mudou, mas só você sabe o porquê que você se afastou. Mas isso não impede da tua amiga ou das outras pessoas te julgarem, falarem mal de você, e aí você se vê num beco sem saída. Não tem como mudar essa situação sem que você tenha que passar por cima de você, não é mesmo? E aí você sim, se torna a vilã da história dessa ex-amiga. Ficou claro aqui? E eu trouxe uma história fictícia da realidade, onde tem uma zona cinza, onde, sim, essa amiga passava por uma situação muito difícil, mas você também estava passando por essa situação muito difícil. Fica um desconforto em você de ser a vilã da história do outro, de ver a dor do outro, e você muitas vezes fica ali se julgando de, será que eu não tô sendo empática? Será que eu tô sendo ingrata? Será que eu tô sendo muito egoísta de pensar em mim nesse momento, sendo que o outro precisa de mim? E mulher, aqui no podcast a gente tem um acordo, se você é nova aqui, que diferente da terapia, eu trago as situações aqui e você precisa puxar na sua mente, no que na sua vida isso vai se encaixar. Então essa história talvez não faça sentido para o que você esteja passando hoje, ou para a história que você passou com um namorado, uma amiga, a sua mãe talvez, a sua prima, onde você se tornou vilã. Mas você pode colocar dentro dos exemplos que eu estou dando aqui, se autoanalisar e conseguir fazer caber e trazer os insights também para o que você está passando, ok? Então, independente a razão pela qual você virou vilã da história de alguém, certo? E aí, eu fiz questão de trazer essa situação para uma zona cinza, onde você pode se sentir egoísta, se sentir culpada, os outros te julgarem e a história ser contada de um jeito, de um lado só, que pareça realmente que você é uma pessoa horrível. Mas aí, aqui eu consigo perfeitamente exemplificar pontos e te trazer insights que você talvez precise olhar quando essa situação bate à sua porta. Quando você passa os seus limites, o outro pode sim estar te achando egoísta. O outro pode sim dizer que você está sendo ingrata, ou onde já se viu, olha a situação que estou. Mas eu preciso te lembrar, quando a gente se trata de se respeitar, nunca pode dizer que você está sendo egoísta. Mas que isso não quer dizer que o outro não vai achar que você é egoísta, ok? Ou seja, para o outro você vai ser a vilã da história, você vai ser a errada, a egoísta, a chata, a mesquinha, seja lá o que for. Mas mulher, quem sabe da história, do seu lado da história, os limites que talvez você já tinha passado e precisou passar, ou quão bom ou mal aquilo estava fazendo para você, é só você. E aí aqui a gente chega num ponto muito importante, que se você for depender de convencer o outro a pensar como você pensa, ou a entender o seu lado, do porquê que você tomou aquela atitude, para aí sim você ficar em paz, para aí sim você colocar limites, para aí sim você se resguardar e se cuidar, você tá perdida. Você tá perdida, mulher. Porque você vai gastar, além de gastar uma energia gigantesca em convencer o outro, ainda pode ser completamente ineficaz, que o outro não vai concordar, né? Por exemplo, na situação que eu trouxe, que o outro vai falar assim, não importa que isso, sua mãe, sua família, ou que você estava cansada, ou que passar ir na casa dela te fazia mal, ela precisava mais que você, ela estava passando por uma situação muito difícil. Então, mulher, nunca pensar em você, colocar os seus limites para se resguardar, para se respeitar, pode ser chamado de egoísmo. O outro pode chamar, mas você não. Você precisa ter a certeza de que escolher você sempre é a melhor opção. Mas aí a gente passa agora, ó, pro segundo ponto aqui. Não é porque você entende os seus limites, você entende que não é egoísmo, né? E aí o outro tá pensando diferente e tudo mais, que você vai deixar de ser a vilã pra ele, entende? Então, entendendo isso, que, ok, Joyce, eu respeito os meus limites, realmente essa situação chegou no meu limite e eu tomei essa atitude, e aí seja a atitude que você
esteja colocando na sua vida aí, pra pensar e analisar. E quando a gente chega nesse ponto mas o outro tá ainda achando que eu sou a vilã. O outro ainda tá falando mal de mim ou me julgando. E aí eu tô me sentindo mal. Aí pode ser que você fique com raiva, pode ser que você fique indignada, que você ache injusto tá passando por essa situação. E se a gente for olhar, independente do sentimento que você colocar aí, o nome que você dê, tá gerando um desconforto você ser a vilã da história de alguém. Tá gerando um desconforto você ser a pessoa ruim que aquela pessoa tá comentando com o marido, com a amiga, com a nova chefe, sabe? Igual quando você sai de um trabalho. Pode ser esse exemplo também. Você sai de um trabalho e aí o que o povo fala lá no trabalho de você? E aí vamos falar disso agora. Como lidar com esse desconforto, mulher? Você vai precisar lidar com a aceitação de que sim, talvez o outro vai continuar pensando coisas horríveis de você. Mas quem não pode pensar ou pegar essa ideia de quem você é você. Quem você é não é o que o outro fala. Quem você é não é o que o outro tá vendo a carcaça de fora ou até numa situação sozinha, isolada. Você precisa ter a certeza que a sua consciência de quem você é, a sua consciência de si, vai muito mais além do que uma situação, duas, que tem uma parte da história que é muito mais interna, pessoal, sua, ou nem isso, que não seja dessa situação, sabe? Vou dar outro exemplo fictício da realidade, que é raro, mas acontece sempre, certo? Imagina, então, que a sua amiga mora lá na Irlanda, né? Vocês moram na Irlanda, moram na Europa, e a gente sabe ali que muitas vezes o visto está vinculado a estudo, né? E vamos dizer que a sua amiga estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E com isso, o visto dela está correndo o risco dela ficar sem visto. E aí a solução seria pagar uma faculdade para ela conseguir renovar o visto, ou ela vai perder o visto e aí ela tem que voltar para o Brasil. E aí a vida dela vai lascar toda. Todas as possibilidades que ela criou, tudo que ela se esforçou para conquistar na Europa, vai por água abaixo, ela vai ter que voltar para o Brasil. E aí a sua amiga chega e pede esse dinheiro emprestado para você. Porque como amiga, você já tinha comentado com ela que tem um dinheiro guardado e tudo, e no fim você não precisou usar para fazer faculdade, porque você conseguiu o sponsor, ou sua cidadania saiu, seja lá o que for. Enfim, ela te pede o dinheiro. E aí você fica nessa sinuca de bico e aí você acaba dizendo não. E aí ela, os amigos, todo mundo começa a olhar você como realmente a vilã da história. A causadora dessa pessoa ter que voltar para o Brasil, de estar sem visto, de ficar ilegal, de ter que deixar tudo para trás. Esse exemplo é maravilhoso para você ver também o quanto que é muito fácil o outro te colocar como vilão da história dele quando ele quer se colocar como vítima. Quando ele não quer se responsabilizar pelas próprias escolhas e consequências que vêm dessas escolhas. Não foi do nada que essa amiga ficou com problema financeiro. E vamos dizer que sim, que foi do nada que ela ficou com esse problema financeiro, mas que é um efeito borboleta das consequências da vida. Hoje olhar talvez e ter que, vamos dizer que ela tem que voltar para o Brasil, quem disse que isso é a pior coisa da vida para ela? E mesmo que seja. Aí vem aqui a Joyce psicóloga que lembra da responsabilidade. Quem disse que isso é responsabilidade sua? Quando alguém te coloca como vilão, precisa ter uma vítima. A pessoa que está te colocando como vilão, ela está se vendo como vítima. E aí eu não estou falando que todas as vítimas estão colocando injustamente seus vilões na história. Não diga que eu disse isso. Não, 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 não. E aí, olha só, é muito fácil ela interpretar e jogar. Então a pessoa vai lá e fala, vilã, ela é uma vilã, olha o que ela fez. Egoísta, não deu dinheiro, podia dar, por culpa dela eu tô tendo que voltar pro Brasil, ou por culpa dela eu tô ilegal, por culpa dessa pessoa, dela que eu tô passando por tudo isso. Mas olha lá, a pessoa tá responsabilizando você por uma coisa que é dela, que nem é sua. E com isso eu quero te trazer alívio. Um alívio emocional e quase que te liberar. Que te liberar da culpa. Que te liberar porque se você não é responsável por aquela situação, por aquelas escolhas, se você não estava ali 10 anos atrás, 5 anos atrás, se você não foi você que assinou o contrato, ou não foi você
que escolheu com o que ia gastar o dinheiro dela, dessa amiga. Não foi você que falou, sim, vamos namorar essa pessoa. Não foi você que escolheu o marido dela? Como é que você pode se responsabilizar por uma situação que, efeito borboleta, hoje está acontecendo isso? Sim, tô sendo polêmica hoje, zona cinza. Se a pessoa tá voltando pro Brasil porque não tem dinheiro para pagar a faculdade, para renovar o visto, não é sua responsabilidade. Ela vai achar, sim, que você não quis pegar o papel da salvadora, que muita mulher, eu sei, mulher, que você gosta de ser salvadora, de ajudar todo mundo, ser a boazinha, que você não quis assumir esse papel na vida dela, então ela te deu o papel de vilã. Então, já que você não pode me ajudar e ser a minha heroína, a minha salvadora, você vira a vilã. E aí, mulher, vem o desconforto que a gente estava conversando. Vê só, precisa sustentar esse desconforto aí. E eu te dou alguns argumentos. O primeiro é esse. É tua responsabilidade? Eu já dei um, que era dos limites. Passar dos seus limites e falar parou, não é egoísmo, né? Outro ponto, é sua responsabilidade? O outro precisa se responsabilizar. Ele tá numa situação que ele está por conta das escolhas dele também. Ou, mesmo que não seja das escolhas, que seja consequências de coisas que os outros fizeram com ele, pera lá, não é por isso que você tem que se responsabilizar por ele. Você pode ajudar, mas ajudar é diferente de se responsabilizar. Então, sim, você pode dizer não. Mas não, isso não é porque você pode dizer não que é garantia que o outro não vai te achar uma pessoa ruim, que o outro vai querer continuar a relação. E aí você tem que, liberar. Liberar a pessoa de talvez sim acabar a amizade. De da pessoa pegar sim e achar que você é ruim. Mas você precisa ficar tranquila. Tranquila de que, ok, na vida dessa pessoa eu sou a vilã, mas eu tenho aqui, a consciência limpa, tranquila de que não, eu fui até, respeitei os meus limites, ou eu não sou responsável por isso, ou eu tive que pensar em mim, fazer as minhas decisões, sabe? E aí pode ser várias coisas. Pensando assim na ficção da realidade, nesse exemplo, né, de emprestar dinheiro, que é um assunto delicado, né? E se você pensa que se o seu histórico já é de muitas dívidas na família, se você sabe o quanto que sua mãe, seus pais se ferraram por conta de emprestar dinheiro ou dívidas. Eu tinha uma cliente, na verdade não só uma, né? A gente que é brasileiro tem muito brasileiro que tem essa crença que tudo que o pai e a mãe falam assim, tudo que você tem, minha filha, é o seu nome limpo. Então não suje seu nome. E aí a gente vem com essa crença, que ajuda a gente a atravessar a vida, a garantir que não vai se dar tão mal. Aí vem a amiga na Europa pedir dinheiro emprestado, ou até mesmo você sabe, tem a certeza que é você por você na Europa. Se algo dá errado, quem vai te salvar, quem é sua salvadora, quem se responsabiliza pelo BO é você. Então, que esse dinheiro que você tem salvo é para uma emergência sua. Mas o outro, você precisa lavar as mãos, que você vai fazer o outro entender isso. O outro concordar com você. Não vai. Então é você aqui, bancar. Bancar as suas razões pelas quais, os seus limites, bancar a culpa, entre aspas, tendo a certeza de si, de que não, na vida da fulana eu sou egoísta, eu sou errada, mas na minha vida eu sei que eu tô pensando em mim, que eu tô me escolhendo, que eu tô jogando no seguro e que quando a coisa apertar, quem vai me salvar sou eu. Então eu não tenho como salvar ela nesse nível. E aí a gente chega nesse ponto da ter a consciência de si, é ter a certeza de si. Mulher, se você tá com a autoestima baixa, abalada, se você não tem uma confiança na rocha, você vai mudar de opinião. Você vai se abalar com o que o outro tá achando de você. Porque tudo bem, tem sangue correndo nessas veias. A primeiro momento, você pode sim ficar abalado com o outro tá falando mal de você ou te julgando. Mas se você tem a sua confiança na rocha, você volta para si, é quase que voltar para suas raízes, voltar para sua aqui, pro centro, pro seu centro e pensar: eu sou egoísta? Quais são as minhas razões pelas quais? Não sou egoísta. E aí, isso que é a consciência de si, a certeza de si que eu falo aqui. E aí você volta para dentro, para sua casa, para os seus valores, para suas razões pelas quais, pelo seu histórico, pelo seu passado, pela sua história, se reconecta com você e fala: não, eu tenho certeza de mim. Para essa pessoa, eu sou grossa.
Para essa pessoa, eu sou injusta, mas eu sei quem eu sou. E falar isso, eu sei quem eu sou, não é fazer o outro saber também quem você é. Porque senão aí é você querendo convencer o outro, é você gritando pro vento. Não. Aqui esse episódio a gente não tá falando sobre isso. Não é para convencer o outro. É você ter certeza de si e conseguir suportar, lidar com esse desconforto do que o outro tá achando de você, do que o outro tá achando da sua atitude. Que ele vê ali é uma pontinha do iceberg, não vê tudo, mas que você consiga lidar com o papel que talvez você ficou na posição do outro, de ser vilã. E mulher, isso é muito importante você aprender na vida. Sabe por quê? Como mãe, se você um dia quer ser mãe ou se você é mãe, você precisa estar confortável no desconforto do seu filho não concordar com você, do seu filho te achar ruim, porque você não é a melhor amiga dele. Você é mãe dele, você é autoridade na vida dele, principalmente ele quando criança. Você não tá ali para coleguismo, para agradar. Muitas vezes você tá ali, você não vai estar o tempo todo para isso. Você vai estar ali para ensinar, para repreender. E quando eu digo ensinar, repreender, sem violência, mas não necessariamente seu filho vai te achar a pessoa mais legal nesses momentos. Outro ponto, se um dia você vai se colocar, ou se você já é chefe no trabalho, chefe de uma equipe, se você tem subordinados, olha lá, até se você tem que seja o que for, não precisa nem ser CEO de empresa, não. Tô falando se você tem um estagiário, se você tem uma pessoa ali que está abaixo de você no seu trabalho. Tem momentos que você vai ter que suportar o desconforto de que você não tá sendo gente boa, bacanuda, né? Que você vai ter que dar ordens e que talvez aquela pessoa não vai gostar. Não vai. Olha lá. E você vai ter que sustentar o desconforto de que o outro não tá feliz. Que sim, eles vão sair no happy hour e vão falar mal de você em algum momento. Tudo bem. Posição de hierarquia, você é chefe, você tem que. É isso aí, ó. Tem limite isso aqui. Você tem que repreender, dar limite, colocar pontos. E aí, relação amorosa entra nisso também, porque você precisa colocar limites num relacionamento amoroso, apesar de que relacionamento amoroso é de igual para igual, no sentido que não tem hierarquia, ninguém manda em alguém, ninguém repreende alguém, mas precisa ter uma relação de igual para igual, onde tem respeito mútuo. E para ser igual para igual e ter respeito mútuo, precisa ter limites. O outro precisa respeitar seu limite, você também precisa respeitar o limite do outro. Que em muitos momentos o outro não vai gostar. E o que mais acontece aí, né? Relacionamentos acabando e você virando a vilã da história do teu ex. Ou vice-versa. Mas esse aí, ó, é papo pro próximo episódio, né? Semana que vem eu venho pra falar do relacionamento, tá? Pra encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Pra você conseguir ter uma autoestima elevada, conseguir colocar e saber quais são os seus limites, lidar, suportar o desconforto de ser a ruim da história de alguém, você pode contar comigo, a sua psicóloga. Na terapia a gente trabalha isso para você conseguir desenvolver mesmo essa consciência, essa certeza de quem é você, essa certeza de quais são os seus valores. A gente vai descobrir junto os seus limites, descobrir junto esse desconforto de desagradar ou esse desconforto de sustentar e não ter que convencer o outro do porquê que você fez aquilo, do porquê que você tomou essa decisão. E até mesmo se permitir sair, se permitir ir, certo? Essa história me fez lembrar, e eu vou deixar só para quem fica até o final para saber essa história, que é muito pessoal. Uma certa vez eu tinha uma amiga, e essa amiga já estava há anos, assim, amiga expatriada também, que já tinha morado no mesmo país que eu, em outros países e tudo, e vira e mexia a gente tinha contato. E ela sempre falava de pessoas que tinham sido más com ela, que tinham feito mal para ela, amigas que deixaram de ser amiga, que não estavam mais ali para ela. E eu sempre escutei durante acho que 10 anos de amizade, até que um dia eu me tornei a vilã da história dela. Por divergência mesmo de opiniões e tudo, ela me viu como a vilã e ela como a vítima. E é que eu já tinha passado do meu limite tantas vezes nessa relação, de, não, tudo bem, ai, tá desconfortável essa situação aqui, mas, ai, tudo bem, vou fazer por ela, ela merece, nossa relação também.
Só que quando chegou naquela situação onde ela tava pedindo mais, e eu já tinha aberto pra mim, o que pra mim eram os meus limites ali, e feito várias exceções, eu falei, não, isso não tá legal. Não quero. E aí a pessoa achou absurdo. Eu virei a vilã da história, né? E essa história nem adianta, tá? Já faz uns 5 anos isso daí. E a gente foi amiga por uns 10 e essa história faz uns 5. Então não adianta querer fuçar, não. E aí eu parei, pensei, falei, nossa, que situação desconfortável. E eu já passei por tantas outras situações desconfortáveis com ela, mas eu suportei, passei por cima dos meus limites, porque, não, tudo bem, né? E relevei. E agora o que adianta? Estamos aqui num ponto assim que tá crucial, que não dá mais. Aí eu falei, quer saber? Olha lá, não é à toa que tinham outras vilãs, outras amigas que deixaram de ser amigas e viraram vilãs da história dela, né? Acho que eu vou ter que assumir esse papel. E naquele dia eu falei, quer saber? Não quero. Às vezes a gente fala consertar, né? Pedir desculpa, ajustamos a situação, assim, mas decidi me afastar. Porque tinham outras situações que eu ia ter que sempre abrir mão. E situações que eu tinha aberto mão por um tempo, mas que hoje em dia já não dava mais pra mim. Que ia me ferir, que ia me machucar. E que não adiantava ficar tentando explicar. Eu sabia quem eu era, eu sabia o que eu precisava, eu sabia o quanto que aquilo não estava legal. Foi fácil? Vou te falar, no final foi fácil, tá? Porque me deu um alívio. Me deu um alívio que eu espero que você sinta. Um alívio de você não ter que fazer um stretch, não ter que fazer um esforço assim, ó, pra. Ai, tudo bem, eu vou aqui, ó, abrir mão disso aqui de novo, sabe? Me deu um alívio. Mas aí teve a parte boa. Olha só quando você solta que você consegue também receber o bônus. Não é só o ônus. Não é só a coisa ruim da situação, mas é a coisa boa, a parte boa também, sabe? Então teve a parte ruim que nos afastamos e eu virei a vilã da história dela, mas teve a parte boa que eu senti um alívio de voltar pra mim e respeitar os meus limites. E não ter que abrir exceções que me fazia mal. Entende? Então, mulher, eu sei que é um processo. É um processo que envolve várias coisas. Confiança, autoestima, certeza de si. Envolve também muito com essa questão da gente estar vulnerável, com poucos amigos ou rede de apoio morando fora. No momento que você está na sua vida, você pode estar vulnerável. Isso é muito desafiador. Mas é possível. E é um trabalho constante. Por isso que tem a terapia. E eu te ajudo nesse processo. Certo? E para você que escutou o episódio até o final e escutou a história da minha ex-amiga, que eu virei vilã da história, coloca aqui nos comentários o emoji do vilãozinho, sabe? Que é um bonequinho todo descabelado com uma máscara. Que aí eu vou saber que você foi a mulher que escutou minha história bônus. E mulher, por favor, compartilha nas redes sociais esse episódio que me ajuda muito. Manda para suas amigas expatriadas. E, olha só, o podcast, ele bateu mais de 700 seguidores. Isso para podcast é muito, porque não é igual o Instagram. O Instagram, né, é uma plataforma completamente diferente. Então, se você não segue o episódio, aperta aí para seguir no Spotify e coloca 5 estrelas lá para colocar a nota aqui pro podcast. Se for menos de 5, nem precisa. Mas se for 5, vai lá, coloca. Que pouca gente sabe que dá pra colocar nota pro pod, tá bom? E eu agradeço muito, assim você me ajuda. E toda quarta-feira eu posso estar aqui pra gente ter essa troca incrível. Beijos e até semana que vem.